Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao lançamento virtual do livro Inovações Pedagógicas e a Educação Superior à Distância e Semipresencial por meio de dispositivos móveis. Estudos na USP, Unicamp e Unesp, do professor Gilberto Oliani. O professor Gilberto é graduado em Engenharia Eletrônica e de Telecomunicações. Concluiu, em 2019, o doutorado no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas. Desde 2004, está como diretor de Educação à Distância na Faculdade de Educação da Unicamp. O professor Gilberto desenvolve pesquisas sobre o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação, TDIC, em cursos à distância, semipresenciais e presenciais, no ensino superior. Hoje, o professor Gilberto nos brinda com o lançamento de seu segundo livro, este fruto de sua pesquisa de doutorado. Contamos com a presença de ilustres pesquisadores nacionais e internacionais nas áreas da educação à distância, da educação mediada por tecnologias e áreas afins, que acompanham a trajetória profissional e acadêmica do professor Gilberto. Agradecemos a presença de todos e de cada um, assim como dos colegas de trabalho, amigos, alunos e demais integrantes da comunidade de educação à distância que neste momento estão nos acompanhando. Com muita alegria e admiração, convidamos o professor Dr. Frederic Michael Lito, professor emérito da USP e presidente da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, para proferir as palavras de abertura deste evento. Agradeço muito, professor Rita, sua participação nisso e é uma honra da minha parte ser convidado para proferir algumas palavras. Professor Gilberto Oliani é um membro tradicional, associado tradicional da ABED. Isso que me motivou para estar presente nesse dia e fazer alguns comentários sobre a pesquisa que ele fez. Não tive o privilégio de ler a obra ainda, que foi a sua tese de doutoramento na Unicamp, mas tivemos uma conversa por telefone ontem, de mais ou menos uma hora, em que eu sondei ele sobre as características da obra, e estou fascinado, estou aguardando para receber a minha cópia prometida dessa obra, que tem mais de 400 páginas, segundo ele, e ele ainda, segundo ele, tem mais material que não entrou no livro, mas que poderia ser usado em ou um segundo volume ou em artigos científicos, em periódicos especializados na área. A primeira coisa que eu lembro é, primeiro, o rosto do professor Oliani em quase todos os seminários e congressos da ABED, e sua participação como palestrante e membro de mesa redonda, etc. Então, isso mostra que ele é membro da nossa comunidade mais firme, mais certo do núcleo duro central, contribuindo com sugestões e participação com seus artigos e sua aparência vocal nos eventos presenciais e agora virtuais também. Uma coisa que me fascina é que a escolha dele como assunto de sua tese é de examinar os aspectos pedagógicos, como ele mesmo me falou, não os aspectos tecnológicos. Foi bom que ele focalizou nisso para poder aprofundar mais ainda. Nas 3 universidades paulistas que ainda não entraram na história das grandes inovações em educação à distância do Brasil. Por seu conservadorismo
e outros fatores que espero aprender lendo a obra que ele fez. Mas o fato de ele entrou para fazer pesquisa dessa comunidade, usando questionários e entrevistas com professores que participaram do projeto, alunos que fizeram cursos, suas avaliações dos cursos, os professores como instrutores e preparação do material de leitura, etc. Eu achei isso extremamente importante, porque as 3 universidades estaduais paulistas são entre as primeiras universidades em termos de qualidade e produção científica, seleção de alunos e tudo mais, em todo o Brasil. Então, a investigação sobre uma comunidade conservadora, pedagogicamente, cientificamente também, responsável por uma porcentagem extremamente alta, somando os 3, deve a quase 50% da produção científica anualmente do Brasil. E essa ideia que ele usou de questionários, de entrevistas, para aprofundar sobre isso, eu achei extremamente interessante e vai nos ensinar, talvez, o que faz com que as universidades federais, e também até agora não fizeram nada histórica em termos de inovação, de novo para o seu conservatismo. Que ele produziu um volume de 400 páginas, que é um tom, a gente fala em inglês, um livro desse porte, T-O-M-E, um tom prodigioso, é extremamente interessante. E quando eu falei com ele sobre a possibilidade de ele usar o resto do material para publicações em revistas científicas, como a revista da BED e tudo mais, ele mostrou muito interesse. Mas me deu uma outra ideia. Existe uma possibilidade de a BED começar uma série de publicações ocasionais de pesquisas feitas pelos seus associados e que são maiores do que o tamanho normal de uma artigo de revista científica. 30 páginas de manuscrito seria o máximo para uma revista, para artigo para uma revista científica. E também 400 páginas, acho que nem os livros que a BED traduz do exterior para o português, livros de grande qualidade da Universidade de Athabasca, da Universidade do Reino Unido e assim adiante. Deveríamos ter uma série de ocasiões, publicações ocasionais que tem 100 páginas, 150 páginas, e caia entre o artigo científico e um tomo extremamente pesado, grande, que talvez leva mais tempo do que devia levar para chegar até a comunidade de leitores. Entende? Então, eu quero cumprimentar o professor Gilberto pela sua iniciativa e também sua iniciativa de realizar esse lançamento de forma virtual, com o público, tudo que a gente sabe, vai ser uma experiência interessante de saber qual foi a atração disso. Estou ansioso para ouvir os palestrantes que farão depois de mim hoje, para saber mais sobre a obra e assim adiante. Então, mais uma vez, obrigado, professor Roberto e seu orientador. Eu desejo sua participação cada vez maior nas atividades da BED, produzindo pesquisa, fazendo sugestões para novos tipos de eventos acadêmicos e contribuições desse tipo. Muito obrigado. Eu passo o batão de volta para a professora Rita para as suas ações devidas. Muito obrigada, professor Lito, mas eu acredito que o professor Gilberto tem algumas palavras aí para compartilhar com o senhor.
Professor Lito, boa tarde, né, a você e a todos os demais. Agradeço a presença de todos, ainda que virtual. Eu que tenho que agradecer e sinto-me extremamente honrado por você estar aqui participando desse lançamento virtual, né? Em uma época que você está com a agenda excessivamente ocupada, principalmente pelo Congresso Internacional de Educação à Distância, que está ocorrendo virtual, né? Então, eu que te agradeço pela sua presença aqui hoje, tá bom? Fico extremamente honrado por ser uma grande autoridade na área de educação à distância no Brasil e estar participando desse evento, tá bom? Meu muitíssimo obrigado, tá? Professor Lito, é uma alegria enorme ouvi-lo e sempre é bom agradecer a sua imensa contribuição para a educação à distância no nosso país e por sua representatividade internacional, levando aí a bandeira do nosso EAD. Muito obrigada. Então, o livro Inovações Pedagógicas em Educação Superior à Distância e Presencial, por meio de dispositivos móveis, estudos na USP, Unicamp e Unesp, é resultado da pesquisa de doutorado do professor Gilberto. Pesquisa essa que contou com o apoio, o conhecimento e a cuidadosa e competente orientação da professora Elizabeth Monteiro de Aguiar Pereira. A professora Elizabeth está como coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, GEPS, da Faculdade de Educação da Unicamp. Convidamos para compartilhar conosco a alegria desse momento, professora. Boa tarde a todos, é uma oportunidade muito ímpar esta de estar falando virtualmente e nesse encontro tão importante do momento da publicação de um trabalho de tese. O professor Luiz Carlos foi diretor da Faculdade de Educação, onde nós estamos, Gilberto e eu, e sempre foi muito incentivador das produções da pós-graduação, extremamente necessário que um trabalho bem feito, um trabalho que normalmente vai de 4 a 5 anos, ele seja publicizado, ele seja oportunizado de um conhecimento a um público maior, que não seja só um público dentro da Faculdade de Educação. Então, eu vejo essa oportunidade como uma coisa muito importante e queria agora chamar a atenção para a oportunidade do lançamento, nesse momento histórico em que estamos passando, aonde uma pandemia fez com que ficasse mais explícita a necessidade e a importância de estarmos utilizando o auxílio das tecnologias nas questões pedagógicas. Então, é uma oportunidade ímpar também que o Gilberto conseguiu fazer essa publicação, particularmente porque o trabalho dele se preocupa com as questões das inovações pedagógicas. Estas inovações ele coloca propiciada pelas potencialidades das tecnologias e, no caso, das tecnologias móveis, dos dispositivos móveis, que é um diferencial no trabalho de doutorado dele, né? E também uma contribuição imensa, porque nesse período de pandemia, nós verificamos o quanto os dispositivos móveis era o meio maior dos alunos a assistirem às aulas que estavam sendo dadas desta forma, com a utilização das tecnologias. E isto foi para a graduação, para a pós-graduação no nosso caso, mas também para todo o ensino básico, não é? Eu acompanhei aqui mais de perto alunos que estavam no ensino, nas primeiras séries do ensino fundamental, nas segundas séries do ensino fundamental e no ensino médio, todos eles trabalhando na maior parte por meio destes dispositivos móveis.
Então, eu vejo com muita alegria essa contribuição que o Gilberto está podendo fazer para todos, e o muito do que é que ele foi buscar. Ele foi buscar aquilo que ficou muito claro para nós, será que os professores, como é que eles estão preparados, como é que eles estão desenvolvendo em suas aulas de forma ou presencial ou semipresencial, como é que eles estão se utilizando desses aspectos tecnológicos nas suas práticas pedagógicas. E com isso ele vai nos oferecer um quadro em que nós vamos verificar o quanto ainda é necessário uma maior preparação dos professores para saberem e utilizarem com todo o potencial esse auxílio das tecnologias, não é? Então, o Gilberto trabalhou com professores, trabalhou com os alunos, e o foco dele sempre foi a questão do ensino, a questão da aprendizagem. Então, no caso dos professores, o ensino, no caso dos alunos, a questão da aprendizagem. Eu vejo que esse tempo histórico que nós estamos agora nessa pandemia e com perspectiva de não saber até quando ela vai, as universidades todas fazendo calendário sempre numa perspectiva de que a nossa crise do Covid pudesse passar, pudesse acabar, e ela parece que se recrudesce cada vez mais, até chegarmos aí numa possibilidade de ter uma vacina que nos livre desse mal. Então, enquanto isso, está havendo, por parte de todos os professores, uma necessidade de estar eles trabalhando, aprendendo, conhecendo qual é o potencial destas tecnologias para que efetivamente possam estar fazendo uma formação de qualidade para os alunos. Eu vejo que é esse o maior benefício que nós vamos ter com essa publicação do livro do Gilberto. Parabéns, Gilberto, por isso tudo. Eu vejo que esse levantamento que foi feito tanto nas unidades, nas universidades, por meio dos professores e por meio dos alunos, como uma maior aproximação do que foi possível até então e do que é necessário daqui para frente, que as universidades se preparem para auxiliar os professores a saberem utilizar com propriedade estes recursos, né? E os alunos também saberem utilizar com propriedade os recursos para a formação deles, o que, na minha percepção, vai fazer com que, um tanto quanto, os alunos vão estar desencadeando uma perspectiva de autodidatismo, né? Porque é muito necessário a eles também irem, como é que não é só receber, é ir atrás. Então, eu acredito que vai ter uma grande mudança. Eu vejo que no momento que nós estamos passando, a crise já nos deixou um legado inquestionável e inegável, que é a incorporação do ensino à distância ou por meio das tecnologias na formação. Há, então, um momento de aceleração desse fator digital, né, nas questões da universidade. Lendo os especialistas que estão no momento se debruçando sobre isso, nós verificamos que, do ponto de vista deles, há essa necessidade de incorporar as questões da digitação, ou do fator digital, não só no ensino, mas na pesquisa e na extensão. Tenho visto e lido agora alguns trabalhos sendo relatados com a utilização dessa questão digital na extensão também. Então, isso aqui é muito interessante. E eu diria, né, esse é o meu ponto de vista,
que o ensino híbrido vai sim ser uma coisa que veio para ficar. Como vai ser, vai depender muito das políticas de cada universidade e das políticas de cada unidade dentro das universidades. Mas o ensino híbrido é um ensino que veio e que está se mostrando, também há necessidade de uma maior pesquisa nesse sentido, se mostrando de bom auxílio. Não vou dizer eficaz, porque a gente não tem ainda as pesquisas mostrando isso, mas de um bom auxílio, né? Eu acho que há uma preocupação nesse sentido de trazer o auxílio das tecnologias, de que haja uma melhora na qualidade das redes de comunicação e dos alcances dessa rede. O que eu percebo, né, talvez até por um jeito mais de poliana de olhar a coisa, que as políticas, né, grandes políticas nossas, nacionais e do Ministério, etc., vão ter que olhar um pouco para essa questão, das questões da possibilidade de melhora das redes, né? Eu também olho, e para não pegar muito o tempo, eu verifico que veja, talvez seja mesmo um olhar muito positivo para isso. Não sei se isso é uma característica minha ou é do momento em que a coisa está tão ruim, que a gente tem que olhar para um lado mais positivo. Eu acho que a possibilidade do uso mais intensivo, né, do auxílio das tecnologias, do meu ponto de vista, vai proporcionar uma oportunidade de uma democratização maior das questões de educação superior, com aulas gravadas, com as quais os alunos possam estar atendendo, voltando a elas ao momento que eles se interessarem. Acredito que vai haver uma modificação no entendimento de quem são os alunos da universidade, ampliando mais essa possibilidade de alunos da universidade. Eu acho que vai modificar também muito das formas de como é que a gente conta a presença. Então, eu vejo várias políticas se modificando e trazendo um pouco para a área do meu colega Luiz Carlos, eu acho que as avaliações também vão mudar bastante, vamos ter novas formas de entender, de desenvolver a avaliação, como as metodologias de ensino. Então, por esse conjunto de coisas, eu vejo a grande oportunidade do trabalho do Gilberto, né, com aquilo que ele pôde trabalhar num tempo histórico bastante determinado, né, um contexto histórico completamente diferente desse que a gente tem agora, e uma boa contribuição para tanto as universidades quanto os próprios indivíduos, os próprios professores e alunos. Então, parabéns, Gilberto, por tudo isso. Muito obrigada. Professora Elizabeth, eu que tenho que te agradecer e muito, tá? Desde o acolhimento que eu tive, né, por você no mestrado e depois no doutorado, né? Eu diria que a professora Elizabeth me orientou, sim, né? E me permita aqui contar um episódio que eu não lembro se eu já contei para você, né? Houve aí uma aproximação de uma pessoa da área de ciências humanas, de uma educadora, né? Com um aluno, né? No início ali no mestrado, da área de ciências exatas, né? Então, eu me inscrevi para o mestrado na época, apresentei um artigo, fiz uma prova, fui selecionado e fui para a entrevista. Quando lá estava a professora Elizabeth, mais um professor e outra professora. E não me esqueço mais daquela cena, quando a professora Elizabeth estava com a mão assim, os 3 dedos esticados, e ela me perguntou assim: Gilberto, qual que é o seu olhar sobre esse projeto? Aquilo me deu um pânico, um frio. Eu fiquei em pânico, ou seja, né, a engenharia ela não enxerga, não tem olhar, é plug and play, ou seja, né, liga e põe para funcionar. Então, graças à professora Elizabeth, que eu fui ali, vamos dizer assim, me lapidando, né, entendendo a educação, aprendendo como as coisas iam sendo conduzidas e aprender muito mesmo sobre ensino e aprendizagem. Tá? Então, eu acho que no doutorado já houve um amadurecimento maior, né? Eu já estava com outra maneira de entender
essa incorporação da tecnologia na educação. Então, eu fico imensamente agradecido publicamente pela sua paciência e pelo sua dedicação o tempo todo, com uma orientação muito intensa. Tá? Muitíssimo obrigado. Tá bom? Então é isso. Obrigado, viu? Obrigada a você, Gilberto. Obrigada. Professora Elizabeth, é uma alegria muito grande ouvi-la e ver o quanto esse tempo de trabalho em parceria está trazendo aí frutos importantes para a nossa educação. Né? É muito bom ouvir suas reflexões nesse momento, né, sobre o que estamos vivendo e as perspectivas de mudanças para o novo ano. Com certeza será melhor, não é? Então, seguindo com o nosso momento de lançamento do livro, né, a professora doutora Maria Elizabeth de Almeida muito contribuiu com essa pesquisa e com esta obra, assim como os demais membros que participaram da banca de doutorado do professor Gilberto. E, atualmente, a professora Elizabeth, ela é professora associada na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e ela não pôde estar conosco virtualmente, mas nos traz uma mensagem gravada que compartilhamos com todos neste momento. Neste evento de lançamento de livro de Gilberto Oliani, eu tenho um enorme prazer em cumprimentar todos os presentes, representados pelo professor Frederico Lito, um baluarte da educação à distância no Brasil, e parabenizo duplamente o autor. Duplamente pela tese de doutorado defendida no ano de 2019 e pela transformação desta tese em um livro de grande referência para toda a comunidade educativa brasileira e demais interessados sobre a temática. O livro Inovações Pedagógicas e a Educação Superior à Distância e Semipresencial por meio de dispositivos móveis se desenvolve a partir de estudos realizados em 3 universidades públicas de grande referência no estado de São Paulo, no Brasil e internacionalmente, que são a Universidade de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas e a Unesp, com seus diferentes campos. Então, autor e editora estão de parabéns pela produção. Esse estudo se reveste de uma importância singular por ele partir de práticas concretas em realização nessas 3 universidades, em busca de identificar as inovações pedagógicas que pode se constituir nessas práticas, oferecendo assim subsídios para novas propostas, projetos e práticas efetivas de educação mediada por tecnologias digitais, sobretudo tecnologias móveis, hoje disponíveis, né, por meio de distintos dispositivos tecnológicos, sejam eles quais forem. E, em especial, esta temática adquire uma relevância maior no momento em que o Brasil se vê, e o mundo todo, mas no Brasil o problema se torna muito intenso pelas suas peculiaridades, diante da pandemia, da crise sanitária causada por ela, crise social, crise econômica, que mostra, escancara, acentua as grandes desigualdades existentes no nosso país. Desse modo, então, o trabalho que parte de um olhar cuidadoso e de uma atenção para as vozes de docentes e de discentes, ele se constitui em uma grande referência e evidencia a necessidade de adoção de metodologias ativas que propiciem a autoria do aluno e a sua efetiva
participação nas atividades propostas. A metodologia adotada também está muito clara no livro e mostra um caminho exaustivo e rigoroso que qualifica os resultados, em especial no que se refere ao potencial dessas diferentes tecnologias móveis, consideradas como inovação tecnológica e que potencializam a criação da inovação pedagógica em diferentes contextos educativos, que é o que adquire relevância fundamental para a educação superior. Os resultados também ajudam a identificar problemas relacionados às altas taxas de evasão evidenciadas nos cursos e nos permitem ou nos oferecem elementos que podem ajudar a qualificar a educação mediada por essas tecnologias, quer sejam educação na modalidade à distância, semipresencial, híbrida ou remota, como estamos vivenciando neste momento. Nesse sentido, então, há um outro elemento bastante destacado como resultado pelo autor Gilberto Oliani, que se refere à formação permanente dos docentes, de modo que eles possam estar qualificados efetivamente para trabalharem com esses contextos de educação mediada por tecnologias. Por todos esses elementos que eu cito aqui e muitos outros que todo leitor certamente encontrará no livro, eu parabenizo o Gilberto, parabenizo a editora e recomendo que todos façam uma leitura bastante interessante, comentada e que aproveitem das contribuições desse estudo contido no livro. Muito obrigada. Bom, agradecemos, é sempre muito bom ouvirmos as palavras, os ensinamentos da professora Beth Almeida, como carinhosamente a conhecemos, né? E com certeza o livro nos dará muito conhecimento para enfrentarmos os desafios desse 2021 que está chegando. E estamos aqui diante de um estudo relevante para a educação à distância. E com muita alegria, convidamos o professor doutor João Vianney Vale dos Santos, pesquisador e reconhecido consultor na área de educação à distância. O professor Vianney sempre nos ensina, nos instiga e nos incentiva diante dos desafios e das possibilidades da educação à distância. Portanto, convidamos para trazer suas palavras ao professor Gilberto. Aí, muito obrigado, Rita. Gilberto, querido, fala aí a Mega Sena de sábado, cara, porque você acertou o trabalho dos professores. Se o Bill Gates falou que vinha um vírus, né, no começo do 3º milênio, que podia detonar a humanidade, você fez o trabalho exatamente de como estaríamos trabalhando em 2020, né? Oh, o cara tem a bola de cristal aí, muito legal, eu achei assim, bárbaro ali. Já na primeira pegada, quando eu abri, falei, cara, mas ele fez a antevisão, todo mundo fez a antevisão pelo aluno. Por quê? A gente pegou o mote das novas gerações como motor de puxar a revolução. Então, a gente passou a trabalhar com o aluno puxando a revolução, né? Praticamente a tecnologia e os alunos empurrando a revolução. E você fez o trabalho a partir dos professores. E é super contemporâneo, porque no dia 18 de março desse ano, a gente caiu, né? O nosso mundo, o velho mundo, caiu. Foi que nem o dia que o Galileu olhou lá para Júpiter e viu as estrelas mediceias. Acabou a Terra como o centro do universo. E a pandemia acabou com a docência tradicional como o único meio, né?
E eu achei lindo que a Unicamp não parou. Eu achei lindo que a USP não parou. Eu achei lindo que Stanford não parou. Eu achei lindo que Harvard não parou. E eu chorei, porque a Universidade Federal de Santa Catarina ficou 6 meses parada. Eu chorei de lágrimas, assim, quando eu escrevi um artigo lamentando a postura da reitoria da UFSC. Eu chorava, minha filha entrou aqui na biblioteca e eu estava chorando. O que foi, pai? O pai está triste, né? Sim, o pai está triste, o pai está alegre pela Unicamp, está alegre pela USP, está alegre por Harvard, está alegre pelo MIT, mas pela minha universidade eu estou chorando de tristeza. Então, esse trabalho do Gilberto me emocionou muito, né? Porque ele olhou para o futuro, o que está acontecendo. E os professores tiveram que se reinventar na marra. Eu mesmo participei pela Roper de várias operações de emergência, de fazer uma universidade inteira virar para a educação conectada em 72 horas. Aqui em Santa Catarina, a gente teve a unidade em Rio do Sul, que virou em 24 horas. A Unisul virou em 24 horas, né? Eu tenho colegas que trabalham em Stanford, e eles estavam me contando que professores prêmio Nobel de 80 anos de idade, em 3 dias, aprenderam a dar aula pelo Zoom. 3 dias. 80 anos de idade, com prêmio Nobel, né? E a gente tinha professores aqui na minha universidade, com 40 anos de idade, indo para a praia surfar, dizendo que não dava para dar aula pelo computador. Ai, sim, ó. O ódio não é um alimento da felicidade. Então, eu tenho que me trabalhar para transformar a indignação na esperança pela mudança. E, de fato, ela demorou 6 meses para acontecer aqui. Mas o trabalho do Gilberto está muito alinhado com o que eu venho fazendo, praticando, né? Quando a Beth Almeida falou ali, né? É a prática, né? Você pegou o que estava acontecendo. Eu deixei a gestão universitária faz 11 anos, então eu vim para o mundo da aplicação. Hoje eu não sou... A Rita falou que eu sou um pesquisador, gentileza, são palavras carinhosas. Hoje eu sou um executivo de projetos, né? De implementação de projetos ou de criação de projetos. Então, eu tenho lidado com essa pandemia, Elizabeth, assim, na ferida aberta, que é você ter, assim, 50 mil alunos querendo aula, o professor não está qualificado, o sistema está caindo, como é que ele faz, ele começa dando uma aula que não faz sentido na internet, depois ele entende que se ele for dar aula, o conteúdo acaba, ele demorou a aprender que a aula tem uma melodia, que nem uma ópera, né? Uma aula bem dada é como uma ópera, ela tem os seus movimentos, né? E, às vezes, o silêncio faz parte do movimento, que é para o aluno ter o tempo, né? E você não pode sair do silêncio para um trovão, a não ser que seja um impacto muito grande. Então, os professores aprenderam no 2º semestre a melodia da didática da aula conectada, né? Tem o tempo de fazer coisas, não é só depois. Então, eu tenho acompanhado isso de maneira muito rica e o trabalho do Gilberto me dá luz, né? Porque tem uma âncora que é a Unicamp. Eu queria que tivesse sido a UFSC essa âncora. Como eu sonhei que a UFSC em 24 horas falasse assim, nós não vamos interromper, as prefeituras todas podem usar a RNP, nosso servidor aguenta todo mundo, o professor que não sabe a gente vai ensinar. Mas ela se deitou nas cordas e foi para a praia surfar. E eu não posso trabalhar o sentimento do ódio, porque não é o que eu ensino na vida, mas a vontade me deu. Olha que a vontade me deu. Então, eu olho para a Unicamp com admiração, que eu já tinha, né, por todo o pioneirismo que representa a Unicamp, é uma luz para a gente. Minha filha mais velha fez doutorado aí na sociologia da Unicamp, o professor Valente foi o tutor familiar dela, quando ela quebrava o dente, ele que arrumava o dentista, ela ia chorar, ele que acolhia, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme pela Unicamp e queria compartilhar contigo, com a Rita, com o Leandro, a Elizabeth, que fui pegando os nomes de todo mundo que estava aqui, né? O Juarez, meu colega aqui de Santa Catarina, não sei se ainda está aí, a Eliane, nossa gauchinha, né? O Luiz Carlos, o Zé Dutra, com esse visual aí de radialista, parece o Galvão Bueno, né? Está todo equipado aí, né? Assim, o meu aqui é de R$10, do camelô, né? O dele é uma humilhação, assim, para gente, profissional. A Fê, que estava aí, está indo aqui, a Fê ainda está aí, e o Ademilson.
Aqui, o que eu estou fazendo hoje da vida, aqui em Santa Catarina? Eu montei um projeto aqui que chama Curso Enem Gratuito. É bem legal, ele é mantido pela mídia, não tem nenhum dinheiro do governo, não devo favor para ninguém, não tive que pedir nada para ninguém, graças a Deus, eu estou pago pela mídia. E a gente tem, neste ano agora, 3.500.000 acessos até ontem, 195 mil alunos estudando para o Enem todos os dias de graça, mesma qualidade que tem o ExSag Medicina, que tem a Poli, que tem o cursinho da Poli, mesma qualidade. E quando chegou a pandemia, a gente não tinha todo o conteúdo da BNCC em aulas gravadas. O nosso conteúdo é escrito, tem um conteúdo escrito com explanação, localização do conteúdo, contextualização, metáfora de compreensão, toda aquela regrinha clássica da EAD a gente aplicou dentro dos nossos conteúdos. E tem um simulado no final e um vídeo complementar ou de instigação. Mas a gente precisava ter feito 1.200 vídeos. E nós estamos ainda hoje no 950. Quando chegou a pandemia, a gente estava nos 700 e pouco. E a gente ficou naquela ilusão, é 1 mês, é 2, ou é 3, aí nós paramos o estúdio. Quando entrou 4 meses, a gente falou assim, não, nós precisamos continuar a gravação. Como o professor no estúdio não vai dar, o que a gente fez? Nós mandamos fazer 11 quadros de 1,60 m de largura por 1,10 m de altura, que cabe numa parede doméstica, ocupa uma parede inteira, mas cabe dentro de uma parede doméstica. Um quadro profissional, reticulado, verde, 3 equipamentos de luz para projeção frontal, contra-luz e diagonal, os tripés, um controle remoto para disparar a gravação e o suporte do telefone celular. A gente só não deu para o professor o telefone celular. E aí colocamos esse kit de gravação na casa de cada professor. Eles demoraram um pouco mais que um prêmio Nobel, não foi 3 dias. Eles demoraram ali uma semana e meia para poder se acertar. E hoje nós temos aulas de produção diária desses 11 professores. Então, Gilberto, eu lendo o teu trabalho, eu via os meus professores, que eles tiveram que usar, além do dispositivo deles, eles tiveram que usar o espaço doméstico deles, em aliança com a instituição, que é o nosso curso. Então, eu me vi dentro do teu trabalho, não eu, pessoa física, né? O trabalho que a gente faz aqui, eu me encontrei aí dentro, né? E senti, assim, um orgulho enorme. Achei bárbaro, achei o máximo, assim, e queria agradecer imensamente essa oportunidade que você me permitiu de encontrar com pessoas que eu admiro e amo ao mesmo tempo, né? Pessoas que há 30 anos atrás me acolheram lá na USP, me acolheram aí na Unicamp, tipo assim, quem é esse maluco lá de Santa Catarina que fica dando aula via satélite? Não existia internet, né? Quem é esse maluco? O cara fica gravando vídeo, mandando para a oficina de caminhão, o cara fica dando aula via satélite para o Brasil inteiro. Quem que é esse? Quem que é esse maluco? Vocês me deram a mão, vocês me acolheram, a Beth Almeida, o Fernando Almeida, o professor Lito, vocês na Unicamp. Então, eu sou eternamente grato por esses 30 anos de aprendizado, de amizade e de convivência que vocês me permitiram desde a nossa mãe, que foi a Escola do Futuro. Então, agradecer, minha palavra é de elogio a você, né, evidentemente, a Elizabeth, né, que te ancorou, né, e do agradecimento de poder reencontrar esses amigos todos aqui, parabéns. Beijo. Boa tarde, professor Vianney, novamente. Fico imensamente agradecido da sua fala, tá? Da sua experiência, e todos da área de AD sabem, né, no Brasil, o tempo que você já está trabalhando nesse assunto, né? Então, é uma grande satisfação, uma grande honra ouvi-lo aqui hoje, tá? E venha para Campinas, né? Embora nós temos mais um perfil, uma tendência de irmos para Florianópolis, né? Mas venha para cá e nos procure manter contato, sim. É uma grande satisfação recebê-lo aqui. Tá? E vê-lo no momento virtualmente aí, tá bom? Fico imensamente agradecido. Mas eu vou mesmo. Assim, ó, vocês sabem que eu não sou catarinense, eu sou de Goiás. Eu moro aqui há 34 anos, mas eu sou de Goiás. Quando você convida um goiano para ir na sua casa, ele vai. Né? Os catarinenses já são mais... eles já são mais anglo-saxônicos, né? Você convida, mas ele não vai. Mas o goiano não, você fala, vai em casa. Ele vai mesmo. Estaremos te aguardando, tá bom? Uma satisfação, professor Vianney. Muitíssimo obrigado pela sua participação e pelas suas palavras, tá? Professor Vianney,
É sempre muito bom ouvi-lo e você sempre fala com o coração. Então, é muito potente e os seus ensinamentos seguem. Aquele professor que ensinava via satélite está presente em cada um dos nossos corações e do nosso aprendizado, assim como a nossa mãe, Escola do Futuro, aqui com o professor Lito, que é uma alegria sempre imensa tê-lo conosco, né? E assim seguimos esse evento, e ao longo do caminho, o professor Gilberto Oliani encontrou muitos amigos, parceiros, e o professor Luiz Carlos de Freitas foi sempre um grande incentivador e um interlocutor sobre a questão e a dimensão educativa e pedagógica da educação à distância. Então, convidamos o professor Freitas, que foi diretor da Faculdade de Educação da Unicamp no período de 2012 a 2016, para ele compartilhar um pouco conosco sobre essa trajetória, junto com o nosso autor de hoje. Professor Luiz Carlos. Muito boa tarde, ou já boa noite, né, aos que estão aqui presentes. Uma grande satisfação participar aqui do lançamento do livro do Gilberto, por quem tenho uma grande admiração pelo trabalho que realiza na Faculdade de Educação, né? Eu fui diretor 2 vezes da Faculdade de Educação. A primeira foi lá no comecinho, finalzinho de 90, da década de 90, 96 a 2000, por aí, 2001, e foi quando a gente conseguiu dar um grande salto na Faculdade de Educação, instalando a sala de videoconferência, né? E isso motivou a chamada de profissionais e, obviamente, a chamada de tecnologia também para esse encontro, que nem sempre é um encontro amigável, entre educação e tecnologia, não é? E já na segunda gestão, então, muito mais de perto, trabalhando com o Gilberto, nessa difícil área de organizar um setor de tecnologia da comunicação, que tinha que conversar com o setor de tecnologia de redes, de sistemas, não é? E que sempre demanda uma atualização permanente e demanda recursos permanentes para você conseguir manter a estrutura funcional e os servidores, funcionários também se requalificando permanentemente, porque é uma área em que o desenvolvimento não para, não é? Bem, eu, então, queria aqui, em primeiro lugar, ressaltar o papel do Gilberto nesta trajetória, não é? Que dá continuidade a uma série de outros esforços. Nós tivemos aí, mesmo antes dessas 2 gestões minhas, nós tivemos aí todo o esforço da professora Ivani Pino, o esforço da professora Afira, não é? O esforço até hoje do professor Sérgio Amaral, enfim, uma série de professores da faculdade que também se dispuseram a esse encontro entre a educação e a tecnologia. E não é um encontro, como eu digo, fácil. Eu mesmo sou um grande entusiasta das tecnologias, mas também sou um crítico das tecnologias, não é? Ou seja, eu entendo que esse encontro, ele é um encontro de diálogo, não é? Um encontro em que se deve ouvir as partes envolvidas nele, porque de um ângulo só nós não caminharemos de maneira eficaz. Não é? Dizer, não, mas a gente põe tecnologia e queira ou não queira, nós introduzimos, etc. Ou seja, bom, a gente já viu isso, eu participei do primeiro esforço, talvez, né, pelo menos com o que eu me envolvi, na década de 70, que era uma onda primeira de tecnologia, né, quem não se lembra lá do Computer Assisted Instruction, né,
que era uma grande inovação na época. Você pegava aquele telefone enorme com um dial ainda e discava, né, para pegar uma conexão em algum ponto do sistema, né, e ali processar toda o desenvolvimento da atividade, não é? E nós vimos o que aconteceu ali, não é? Foi um momentâneo interesse que depois teve dificuldade muito grande, até porque o limite da tecnologia naquele momento era muito grande, obviamente, a quilômetros do que nós temos hoje, não é, disponível. Mas eu temo muito que, se a gente não conseguir estabelecer um diálogo produtivo entre estas áreas, nós teremos, mesmo agora na pandemia, viu, nós podemos entrar num beco sem saída, né? Mais do que numa progressão, efetivamente, da relação entre tecnologia e educação. Isso se deve, em parte, também, em parte pelo fato de que o solucionismo tecnológico, introduzir tecnologias, né, ele tem que estar associado a uma reflexão sobre as finalidades da educação e sobre a metodologia global que se espera desenvolver para formar as pessoas. Não é? No ensino superior, essa questão se coloca de uma maneira mais, digamos, palpável, mais, até eu diria assim, atreveria a dizer mais fácil. Mas quando você vai lá para o ensino, a educação básica, a situação muda um pouco de figura, não é? E aí você tem um problema aí grave, que é como você casa as questões, digamos, de formação humana com a introdução de tecnologia. Eu penso que esse diálogo tenha que ser estabelecido, né? E note que a professora Beth Pereira é plenamente capaz para conduzir essa conversa, né, entre essas áreas, né, porque ela tem plena percepção de que os métodos de ensino, a organização do trabalho pedagógico tem que sofrer também uma alteração para poder aproveitar muito mais a própria introdução da tecnologia. Nós não podemos cometer o erro de botar a tecnologia em cima de velharias. Não vai funcionar. Você pega aí a organização do trabalho pedagógico nas nossas escolas, ela é precária. Aí você vai lá e põe tecnologia em cima disso. Ou seja, bem, tem que haver uma crítica do que está sendo desenvolvido ali metodologicamente e, obviamente, como é que a tecnologia pode, em segundo lugar, né, definida esse caminho, né, como é que a tecnologia pode se encaixar nisso tudo. Então, eu tenho uma posição um pouquinho diferenciada, porque eu não compartilho desse entusiasmo, né, pandêmico, pós-pandêmico, digamos. Eu acho que já vivi outros entusiasmos em outras épocas e agora eu acho que nós teríamos sim que aproveitar esse entusiasmo todo para dar a ele uma outra qualidade, não é? Uma qualidade que nos leve a um diálogo entre áreas que possa ir construindo não só uma nova metodologia, né, uma nova finalidade educativa para a educação, né, para as crianças, para as escolas, e, além disso, indagando simultaneamente. Temos avanços tecnológicos, como é que eles podem ajudar nesse projeto? Né? Mas, Gilberto, questões teóricas à parte, eu acho que o seu trabalho traz uma contribuição muito importante. Queria parabenizar a você e a professora Elizabeth Pereira pelo esforço, né? E acho que ele vai contribuir para que esse diálogo se aprofunde no futuro. Ok? Grande abraço. Obrigado, professor Freitas. Uma grande satisfação ouvi-lo, tá? E não poderia deixar de fazer alguns comentários aqui, né, durante a sua gestão, como pela segunda vez, né, 2012, 2016, se não me engano foi isso, né? Como diretor na Faculdade de Educação, que foi um grande apoiador para que a Diretoria de Educação à Distância, com a sua equipe,
ampliasse e investisse muito, tá, na infraestrutura física, infraestrutura tecnológica e de recursos humanos. Para quem não tem o conhecimento, nós tínhamos lá em torno de 88 metros quadrados, quando o professor Freitas assumiu a direção da Faculdade de Educação, 88 metros quadrados destinados para educação à distância e educação semipresencial. Depois disso, com a gestão do professor Freitas, ampliamos para 200 metros quadrados. Eu não me esqueço, um dia que eu falei com ele, eu falei, você não autoriza aquela parte ali e tal, né? Ele falou assim, aquele piso todo lá é seu. Pronto, eu fiquei assim, né? E um dia teve um seminário em 2009, e um professor me ironizou e disse assim, o que você quer? Né? Você não quer um prédio para você também, não? Eu falei, calma, a gente vai chegar lá, né? Estamos aí, me permita a brincadeira, mas ela foi real, tá? Então, continuando aí no apoio do professor Freitas, mesmo antes dele inaugurar um prédio novo lá na Faculdade de Educação, ele cedeu mais 200 metros quadrados para a área de EAD, tá? Para que a gente criasse um segundo ambiente lá com uma cultura inovadora, tá? De Active Learning e outras mais, né? Que possibilita desde espaços de videoconferências, estúdios e aulas colaborativas, ou seja, já com foco na aplicação de metodologias inovadoras para o ensino e aprendizagem. Esse espaço ele foi criado, né, no aspecto de engenharia, o projeto foi concebido em 2014, teve uma tramitação toda na Unicamp, muito burocrática, né? Conseguimos, praticamente depois de 2 anos, concluí-lo, né? Conseguimos bater nas portas da reitoria, conseguimos uma gestão de R$400 mil para adequar os espaços para esse novo formato de ensino e aprendizagem, né? Esses ambientes para isso, né? Na gestão atual da reitoria, conseguimos mais R$400 mil e submetemos em julho de 2018 um projeto à FINEP de R$996 mil e foi aprovado R$822 mil para investimentos na infraestrutura tecnológica. Ou seja, nós estamos com quase R$1.600.000 para dar um grande salto, né, para que a faculdade se torne ali a pioneira, e eu não vou dizer a centralizadora, mas eu diria um embrião para que aconteça a educação à distância e semipresencial ali e de uma forma inovadora, ou seja, que mude aquelas metodologias de aulas tradicionais, né? Então, eu fico imensamente agradecido ao professor Freitas, por todo o apoio durante a sua gestão, foi uma grande satisfação, uma grande honra, o senhor foi muito justo, né, com todo o trabalho de toda a equipe. Eu sempre, quando ia participar de eventos, congressos, evitava pedir recursos à diretoria, né, professor Freitas, eu conseguia gratuitamente, ou de uma forma ou de outra, né, mas pedi algumas vezes para preparar a equipe técnica, que nós sempre tivemos uma equipe técnica na vanguarda dos conhecimentos da produção de material educacional, né? Isso tem que continuar, isso não pode parar, porque essa tecnologia se torna excessivamente obsoleta da noite para o dia. É muito, muito rápida a evolução dela. Então, as equipes também precisam de ser preparadas para isso aí. Então, agradeço pela sua fala de hoje. É uma grande satisfação como educador, como entusiasta da tecnologia, tá? E pelo todo o apoio recebido também, tá? Muitíssimo obrigado, professor Freitas, tá? Um abraço. Professor Freitas, quantas experiências vividas e quantas lições aprendidas, né? Suas palavras nos trazem ensinamentos e inquietações importantes para o pós-pandemia. Gratidão, viu, por estar conosco nesse momento. E depois de ouvirmos as palavras de amigos queridos, profissionais da educação à distância, pesquisadores de referência, chegou o momento de ouvirmos o nosso homenageado, né? O autor da obra Inovações Pedagógicas e a Educação Superior à Distância e Semipresencial por meio de dispositivos móveis, estudos na USP, Unicamp e Unesp, que vai nos contar um pouco dessa trajetória,
da sua pesquisa e deste livro que está lançando pela editora CRV e cujo link para aquisição estará disponível no chat. Também aproveito para compartilhar que o chat é o nosso espaço de interação e aqueles que se sentirem motivados poderão postar suas mensagens, suas dúvidas, reflexões ou inquietações para serem, na medida do possível, compartilhadas com o professor Gilberto. Então, professor, estamos com você nesse momento. Obrigado, professora Rita. Fico imensamente agradecido pela oportunidade, tá? Eu vou falar um pouco da obra e gostaria depois de fazer mais alguns agradecimentos, se a professora Rita me autorizar, né? Vamos lá. Bom, então, a pesquisa de doutorado que resultou nessa obra, ela buscou conhecer o seguinte: quais são as inovações pedagógicas, né, propiciadas pelas potencialidades tecnológicas dos dispositivos móveis com conexão sem fio. No caso, foram considerados aqui os smartphones, os tablets, que são um pouco maiores que os smartphones, né? E os telefones celulares, que estão sendo praticadas e que podem contribuir para o oferecimento de cursos regulares de graduação e ou de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu, né? Na modalidade de educação à distância e ou educação semipresencial. Foi adotado aí a metodologia qualitativa e quantitativa, sendo utilizados como instrumentos questionários com questões abertas, né, e fechadas. As questões abertas tiveram como objetivo buscar informações e dados até então desconhecidos da pesquisa, né, e que poderiam enriquecê-la e muito, e é o que realmente aconteceu. E as questões quantitativas eram fechadas e tiveram já um foco mais específico, né, do que se procurava naquilo ali, focando, objetivando o tema da pesquisa, né? Esses questionários foram aplicados por meio de links, né, por meio das redes multisserviços, né? E busquei ali o seguinte: o público-alvo, os docentes-alvo dessa pesquisa. Foi buscado, em sua maioria, por meio de núcleos ou grupos, tá? Que trabalham com educação à distância ou educação semipresencial e também com inovações e práticas pedagógicas e até a preparação docente de todos eles das 3 universidades. Entre eles, eu cito aqui o Núcleo de Pesquisa em Tecnologias e Ambientes Educacionais da USP, o campus de Ribeirão Preto, do qual o professor Dutra, que faz parte aqui, agradeço a presença dele, é o responsável por esse núcleo, e participou também da banca. Do grupo Gestor de Tecnologias Educacionais da Unicamp, o GGTE, que era coordenado pelo professor Valente, que também fez parte da banca do doutorado, né? Do Núcleo de Educação à Distância da Unesp, que é coordenado pelo professor Klaus, que também fez parte da banca. Do Núcleo de Educação à Distância e Tecnologias de Informação em Saúde da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, tá? Também fez parte e que teve uma apresentação muito ampla e contribuiu muitíssimo com a pesquisa, com essa diretora responsável por esse núcleo, que fez parte também da pesquisa. Bom, ainda, do Espaço de Apoio à Aprendizagem da Unicamp, o EA2, o Núcleo de Pesquisas em Novas Arquiteturas Pedagógicas da USP, no caso, o campus de São Paulo, e do Centro de Estudos e Práticas Pedagógicas da Unesp, que, a princípio, ele é sediado na cidade de Bauru, mas que atende todos os campi da universidade com foco na preparação docente, né? O trabalho teve um período de investigação que foi de 2007 até o primeiro bimestre de 2018, né? Tivemos aí uma amostra de 4.618 docentes, sendo 377 respondentes. Destes, 368 responderam os questionários e 9 foram entrevistados.
Destes 9, eu escolhi, né, eu adotei alguns critérios, escolhi 3 de cada universidade, sendo ali mesclado, vamos chamar assim, parte de docentes que atuam na área de educação à distância e parte de docentes que têm um foco na pedagogia, né? Então, foi buscado um equilíbrio nesse sentido, né? Tivemos, então, na conclusão do trabalho, o que os docentes estão considerando como inovações pedagógicas com e por meio dos dispositivos móveis, né? Tivemos aí o olhar do docente com relação à universidade, ou seja, ela está preparando os docentes, ou melhor, elas estão preparando os docentes para a utilização dessas tecnologias, tá? Com foco na prática da inovação pedagógica, né? Tivemos também o olhar do docente com relação aos alunos, ou seja, como é que eles estão vendo esses alunos. Tem alunos acomodados, tem alunos que se sentem motivados a aprender por uso da tecnologia, ou eles estão na sua zona de conforto, né? E tem também, então, como são entendidos esses alunos, como que eles olham os docentes, né? Ouvidos pelos docentes. Então, quer dizer, o professor está sendo entusiasta do uso da tecnologia, não está. O que esse aluno está esperando? O que a universidade ou as universidades estão tendo que fazer para inovar nessa prática? Então, tem vários olhares nessa pesquisa, então, desde o aspecto institucional e vai até ao aluno, na fala do professor, né? Então, eu vou falar rapidamente aqui como que foi apresentado o trabalho, o livro, como que ele foi estruturado, né? Eu trago no primeiro capítulo a pesquisa e o seu desenvolvimento, e ali em seus subitens, tá, as motivações para a pesquisa, ou seja, o que me levou a essa pesquisa. Depois, a metodologia que foi utilizada para essa pesquisa, que no caso foi estudo de casos múltiplos, né? E os autores, um deles principal, né, nos traz que quando você está fazendo uma pesquisa com um tema único, um objeto único de pesquisa, em mais de uma cidade, e não é só esse o critério, né, você pode adotar um estudo de casos múltiplos, mas não basta isso, ela tem que ter um caráter inovador, tá? Que no meu entendimento a tecnologia móvel propicia uma inovação. Ainda, ela tem que transcender o espaço físico da sala de aula, o que, no meu entendimento, a tecnologia móvel também pode fazer. Ou seja, o aluno pode estar numa usina de álcool lá no Alagoas, no estado de Alagoas, em campo, né? E estar assistindo uma aula gerada aqui na Faculdade de Educação da Unicamp. O que já foi praticado, tá? Nós temos essa e outras mais experiências vividas aí no nosso cotidiano. Em seguida, ainda no capítulo 1, eu trouxe quais foram os critérios adotados para selecionar os docentes, né? Pesquisados por meio dos questionários e pesquisados por meio das entrevistas. No capítulo 2, eu trago o seguinte: os conceitos de educação à distância e educação semipresencial. Foram utilizados aí conceitos de documentos do governo federal, alguns do governo estadual, e de diversos autores, nacionais e internacionais. Então, para que eu tomasse um rumo, vamos chamar assim, e adotar um conceito para a pesquisa, busquei referências dessas obras todas, né, desses trabalhos todos, desses autores e desses documentos institucionais. Eu trago aí no capítulo 3 as experiências da Unicamp, da USP e da Unesp com a educação semipresencial e à distância. Depois, no capítulo 4, vem aí os conceitos e as correlações de inovação com as tecnologias e com a educação, né? Eu trago lá no subitem 4.1, os conceitos de inovação em amplos segmentos, ou seja, na indústria, na prestação de serviço e outros mais. Depois vem o conceito de inovação na educação superior,
a inovação curricular na educação superior, a prática da inovação para o ensino e aprendizagem na educação superior. Depois, no subitem 4.5, vem a inovação na educação superior por meio das tecnologias digitais de informação e comunicação. No subitem 4.6, vem as inovações pedagógicas na educação superior. E no 4.7, o tema principal da pesquisa e do livro, que são as inovações pedagógicas na educação superior com e por meio dos dispositivos móveis. Trago em seguida as inovações pedagógicas propiciadas pelos ambientes virtuais de aprendizagem móveis e dos ambientes virtuais, e da criação de materiais educacionais para esses ambientes. No capítulo 5, eu trago a questão da preparação do docente e as inovações pedagógicas por meio dos dispositivos móveis. Ou seja, essas instituições estão preparando os docentes? Não estão. Elas têm políticas que estabelecem programas permanentes, tá? Por meio de oficinas para a preparação desses docentes. E se alguma delas tem ou teve, esses docentes foram preparados? E se foram, como é que eles estão se sentindo hoje? Eles estão praticando isso aí? Não estão praticando? Os conhecimentos adquiridos por eles foram suficientes para eles terem práticas inovadoras? Então, tudo isso é trazido nesse capítulo 5. No capítulo 6, eu trago o seguinte: os conceitos de mobile learning, dos dispositivos móveis e as suas contribuições à educação. No subitem 6.1, o conceito de tecnologia móvel. No 6.2, o advento da tecnologia móvel e a sua evolução. Por que eu fiz questão de contar um pouquinho da história da telefonia móvel? Porque o dispositivo móvel que nós estamos utilizando hoje no nosso cotidiano, eles não nasceram ontem. Eles têm um histórico todo, de fora do país, né, do Brasil, que surgiu em outros países, houve uma dificuldade muito grande para começar a fazer com que essa tecnologia evoluísse, tá? Então, foi uma coisa, eu diria assim, no início até chamado nesse capítulo de uma tecnologia rudimentar e até utilizada de uma forma que era chamada de half duplex, ou seja, você fala, o outro ouve, depois o outro fala e você ouve. Não é como hoje, que a comunicação é síncrona e bidirecional, né? Então, o porquê dessa questão de explicar isso, porque teve uma evolução nesse contexto todo, ou seja, essa ferramenta móvel não nasceu assim com toda essa potencialidade que ela tem hoje, né? Até recentemente ela não aceitava aplicativos, né? Então, não era possível uma exploração pedagógica rica como é hoje. E daqui a um tempo vão ter mais recursos ainda, né? Certamente, já estão tendo, principalmente com a tecnologia 5G que está vindo por aí, né? Eu trago ainda aqui no capítulo 6 os conceitos de dispositivos móveis, de aparelho celular, de smartphone, de tablet, de mobile learning, das redes multisserviços sem fio, tá? E das redes e do uso dessas redes multisserviços. Embora pareça que dou um foco aqui na tecnologia, mas por que eu fiz questão de colocar isso? Porque verificou-se durante o trabalho da pesquisa que, se as universidades não tiverem uma rede multisserviço, conhecida também rede Wi-Fi, né, que usa lá Eduron e outras mais, que propicia uma segurança ao docente e ao aluno para que ele se conecte, tá, e consiga desenvolver as suas atividades pedagógicas, se ele não se sentir seguro, com um sinal estável, seguro, com uma boa intensidade, ele se desmotiva, ele se desconecta e ele vai buscar as tecnologias que não são móveis, às vezes até impressa, que também é uma tecnologia, tá? Então, por isso que eu fiz questão de contar um pouco sobre isso aqui. No capítulo 7, eu trago a correlação dos dispositivos móveis com a educação. Trago aqui, no subitem 7.1, a incorporação dos dispositivos móveis na educação. Depois, esses dispositivos como ferramentas à educação,
as suas potencialidades, as limitações e os desafios para ensino e aprendizagem. Ou seja, ela não é uma tecnologia que tem só potencialidade, ela tem suas limitações, como o professor Freitas comentou agora. Tem sim, é sabido que a gente conhece isso, né? Então, temos que ver o que nós conseguimos explorar dela pelo seu lado bom, seu lado positivo. Trago também no subitem 7.3 as políticas para a educação superior com mobile learning e as tendências das tecnologias móveis na educação. Tem ali uma previsão sobre o aspecto tecnológico e de uso delas de uma forma geral, né? No capítulo 8, eu trago aí os dados dos docentes da USP, obtidos por meio dos questionários, né? Onde, na parte 1 do questionário, eu busquei a caracterização do participante. Nesta parte 1, perguntava ali a identificação dele, que era opcional, ele poderia não se identificar, não colocar o nome dele, o sexo dele, a idade, que eram opcionais, a área de graduação e o oferecimento de cursos. Oferecimento de cursos, eu digo, se ele teve ou tem experiências com oferecimento de cursos nas modalidades citadas, pesquisadas, com o uso dessas tecnologias pesquisadas. No subitem 8.2, que foi na parte 2 do questionário, eu busquei como estava a preparação do docente, ou seja, ele participou de algum programa de preparação docente? Se participou, com que objetivos e quais resultados ele teve? Né? Isso está lá detalhado, inclusive com os textos na íntegra de alguns docentes. Né? Na parte 3 do questionário, eu trago ali sobre as inovações pedagógicas e os recursos educativos digitais, né? Os seus objetivos e resultados, né? Que foram concluídos, tanto para a formação inicial como para a formação continuada. Os recursos educativos digitais, para quem não sabe, podem ser, por exemplo, QR Code, Waze, GPS, né? As redes sociais e diversos outros que podem ser utilizados como um recurso que agrega algum conhecimento ao aluno. Né? São infinitos esses aí e foram relacionados todos eles no questionário. No capítulo 9, eu trago os dados e as informações dos docentes da USP que participaram por meio de entrevistas, ou seja, de 3 deles. Eu utilizei o mesmo questionário aplicado por meio das redes de serviços a esses docentes entrevistados. No entanto, eu não me limitei àquilo lá. Por quê? Porque esses docentes apresentam conhecimentos no âmbito nacional e internacional que extrapolam e muito as questões previstas no questionário. Tá? Então, eu deixei que fluísse a fala deles, o que foi altamente enriquecedor para a pesquisa. Tá? Aconteceram ali, eu ouvi depoimentos que até então eu não sabia que acontecia na prática. Tá? Por exemplo, de até mesmo pessoas da área de saúde, que não têm, às vezes, até a formação acadêmica, mas de colaborar com docentes para a criação de aplicativos, por exemplo, para chamar uma ambulância em estado emergencial e diversos outros fatores, diversas outras situações, né? E até mesmo que utilizam o dispositivo móvel para gravar entrevistas com pacientes para depois analisar aquilo lá, principalmente quando o áudio e o vídeo são fundamentais para a pesquisa daquele docente, né? Depois do capítulo 10, 11, 12 e 13, eu trouxe aí repetindo essas mesmas questões para os questionários e para os entrevistados aos docentes da Unicamp e da Unesp, né? E no final eu trouxe as considerações à guisa de conclusão. Então, ali eu fecho o que esses docentes consideram que são inovações pedagógicas que podem ser praticadas nessas 3 universidades para o ensino e para a aprendizagem na modalidade de educação à distância e educação semipresencial. Concluindo, sou modesto para falar, mas a fala não é minha, eu diria, né?
os docentes sentiram e trouxeram que está sendo necessário as universidades inovarem, e não vou falar que é urgente, né, e nem em caráter emergencial, eu vou ser mais modesto, é com uma certa brevidade, né, uma certa brevidade, elas inovarem isso aí, porque apareceram algumas falas que os alunos estão cansados de aulas expositivas e transmissivas. Os alunos estão querendo alguma coisa diferente, né? Essa nova geração está aí envolvida na tecnologia, mas embora não é esse o carro-chefe, a tecnologia. Às vezes ele domina bem a tecnologia, mas ele precisa do docente para ser o mediador, para fazer com que aquele material educacional seja explorado sob o aspecto pedagógico. Então, é isso que eu tinha que falar para vocês. Muito obrigado, agradeço a todos vocês por terem me ouvido aí. Rita, agradeço novamente a você pela sua eficiência e eficácia para a realização desse evento, foi muito ágil, muito rápida, muito prática, tá? Agradeço também a professora Ana Silva, que está nos ouvindo aqui, tá? Pela participação dela, conectada, ao professor Dutra, também, da USP de Ribeirão Preto, ao professor Juarez, do Rex Lab, da Universidade Federal de Santa Catarina, que já participou também de um seminário de educação à distância que nós organizamos aqui na Faculdade de Educação em 2016, também com o apoio do professor Freitas, né? E a todos os demais que estão aí nos ouvindo. Aproveito também para agradecer a equipe técnica que está aí nos suportando, com suporte técnico e tecnológico, né? E que são extremamente competentes sobre esses aspectos, que são o Leandro e o Edgar, que está aí, extra-expediente da Unicamp, nos dando esse apoio, tanto para as conexões como para a transmissão do sinal por meio do YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos vocês, fico à disposição, tá? Professor Gilberto, muito obrigada. Eu agradeço também a confiança e a oportunidade de estar aqui neste momento e compartilho com todos que seu trabalho nos traz importantes contribuições, né, para professores, para alunos e para a educação superior no Brasil, né, seja para uma educação de qualidade, porque nos incentiva a inovar, porém com processos educativos que sejam coerentes com esta contemporaneidade. Então, nós agradecemos esta oportunidade e eu pedi licença para o professor Juarez Silva, do Rex Lab, da Universidade Federal de Santa Catarina, para compartilhar a mensagem que ele colocou para nós aqui no chat privado. Então, obrigada, professor Juarez, e aqui vai a mensagem. Abre aspas, professor Gilberto e professora Elizabeth. Parabéns, trabalhos como este me lavam a alma. Estamos desde 1997 propondo o uso da internet para práticas online. Desde 2008, desenvolvemos projetos na educação básica, relacionados com a integração de dispositivos móveis no ensino e na aprendizagem. Nossa premissa básica é que a integração de tecnologia passa obrigatoriamente pela capacitação dos docentes, ou seja, ele é protagonista neste processo. Fico muito feliz com este trabalho. Parabéns. Fecha aspas. Então, também gostaria de destacar que a professora Eliane Schmeller, professora titular da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, pesquisadora de reconhecimento nacional e internacional, também esteve conosco e apoiando aqui a pesquisa e o lançamento do livro do professor Gilberto. Aproveito também para agradecer o apoio da Associação Brasileira de Educação à Distância, do professor Luciano Sattler, da editora CRV, da equipe, de toda a equipe da lista de AD da Unicamp, professora Patrícia Rodrigues e da Education Leaders, que gentilmente divulgaram este evento em seus canais de comunicação e em suas redes sociais. Também fazem parte dessa caminhada e gostaríamos de agradecer professor Klaus Schunglensen Júnior, membro titular da banca de doutorado, que é professor na Unesp, professor, como o professor Gilberto já citou, professor José Dutra de Oliveira Neto, que também participou como membro titular da banca de doutorado,
professora Alessandra de Andrade Lopes, da Unesp Bauru, professora Débora Ferrai, da USP de Bauru, professora Ana Silvia Barra Vieira, da Unesp de Botucatu, que está aqui conosco, professora Cristine Galvão, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, professor Ivan Ricarte, professor titular da Faculdade de Tecnologia da Unicamp, professora Lina Sandra Barreto Brasil, da UNB, da Unasus e do Ministério da Saúde, professora Helenise Rocha, da Unicinos, professora Zilma Cortez da Costa, que está nos acompanhando e é do Instituto Federal Catarinense, professor Joaquim Manuel Monteiro Valverde, que também está aqui conosco, professor Juarez, com quem eu acabei de citar, Juarez Bento da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, e o professor doutor Valdomiro Loyola, da Unesp e da Univesp. Então, estamos chegando ao final deste evento, do lançamento deste livro, e também chegamos ao final deste ano, né? Um ano de muitos desafios e muitas transformações. Agradecemos mais uma vez a todos e a cada um que dedicou este tempo para estar conosco, prestigiando o professor Gilberto, encontrando amigos, aprendendo com profissionais e pesquisadores. Encerramos este momento virtual com muita gratidão e aproveitamos para desejar que sejamos todos fortalecidos pela fé e pela esperança de um novo ciclo de saúde e paz em nossas vidas. Boas festas a todos e muito obrigada mais uma vez por estarmos juntos no lançamento virtual do livro Inovações Pedagógicas e Educação Superior à Distância e Semipresencial por meio de dispositivos móveis. Estudos na USP, Unicamp e Unesp. Parabéns, professor Gilberto Oliani. Obrigada a todos. Obrigado a todos vocês pelo tempo dedicado, pela participação, de estarem aqui nesse tempo precioso, de praticamente todos vocês, né? Eu queria, professora Aida, abrir uma oportunidade. Professor Juarez, gostaria de alguma fala? Não, realmente eu assim, me senti muito bem com o teu trabalho, parabéns mesmo, parabéns à professora Elizabeth, né? Porque a gente, de alguma forma, né, vê avalizado num trabalho como esse que vocês desenvolveram, aquilo que a gente vem trabalhando há muitos anos aqui, e como o Vianney, pena que o Vianney não está presente ali, contestado, né, dentro da própria universidade, porque maluco foi o termo mais gentil que nós ouvimos em 97, né? E depois coisas assim do tipo, vocês são completamente fora da curva de falar em pesquisa com dispositivo móvel na educação básica, né? Então, realmente, eu me sinto assim muito, muito feliz com o trabalho desenvolvido, porque nos indica que estamos aí nessa cruzada, é um caminho a seguir, de fato, né? Em 2008, nós colocamos lá como prioridade trabalhar com dispositivos móveis para atividades práticas e colocar o docente como protagonista. Então, eu falei do Vianney pelo seguinte, né? Porque realmente a UFSC, ela não acompanhou esse processo, nós criticamos bastante, eu fui um dos que criticou bastante, mas nós, enquanto laboratório, nós abrimos o nosso espaço, um ambiente virtual, e a UFSC não fez, mas nós, enquanto laboratório, esgotamos os nossos recursos para atender escolas de educação básica. Estamos atendendo 40 escolas nesse período, 12 mil alunos, nós realizamos 29 cursos online de capacitação de professores, e chegamos aí a mais de 610 professores certificados, mas sempre numa perspectiva do docente protagonista, ou seja, ele constrói os seus planos de aula, nós trabalhamos e ele integra. Então, realmente, eu me senti assim eu agradeço muito o convite e fico assim muito feliz, né, com o tipo de atividade desenvolvida, porque nessa linha, por vezes, a gente acha que está completamente sozinho aí, tentando alguma coisa que não vai a lugar nenhum, né? Então, muito obrigado, assim, parabéns a você. Obrigado, professor Juarez, eu que lhe agradeço, tá bom? Bom, professora Rita, acho que chegamos ao final. Acredito que sim, só temos a agradecer agora e cumprimentá-lo, desejando aí todo sucesso tão merecido por essa pesquisa e por essa publicação. Parabéns, professor. Parabéns. Obrigado, professora Rita, tá?
Eu agradeço também essa possibilidade, essa oportunidade que o Gilberto está tendo de apresentar, publicizar os trabalhos, trabalho bastante importante, como foi a fala de todos que puderam ter esse momento aqui, nesse evento. Rita, muito obrigada pela sua condução ímpar, foi maravilhosa, muito obrigada, muito bom. Estou muito feliz com as colocações de cada um, particularmente pelo entusiasmo com relação a esse diálogo que o meu colega Luiz trouxe entre as questões da educação e da tecnologia. E também quero desejar a todos um maravilhoso Natal, um Natal alegre de coração e que possamos todos ter um ano de 2021 muito, muito diferente do 2020. Então, felicidades a todos. Obrigado, professora Elizabeth. Professor Freitas, quer falar alguma coisa mais? Professor Gilberto, eu vou pedir licença, a professora Ana Silvia Sartori, ela compartilhou aqui conosco no nosso chat, agradecendo imensamente a oportunidade de estar conosco, e ela está com um problema de áudio no vídeo, mas ela está parabenizando imensamente o professor e desejando sucesso. Muito obrigada, professora Ana. Obrigado, professora Ana. Eu que te agradeço a participação aí, tá bom? Muitíssimo obrigado, tá? Então, chegamos ao final, Rita. Muito obrigado a todos vocês, tá? Um excelente final de ano, que 2021 seja revitalizado sobre todos os aspectos, né? Inclusive educacionais, né, professora Elizabeth? E que tenhamos muitas inovações em todos os aspectos, tá bom? Fico muito, muito agradecido pela participação de vocês, tá bom? Um grande abraço, um Feliz Natal, um excelente 2021, tá? Todos. Obrigado a todos vocês, viu?